Esse vídeo é uma revisãozinha rápida de trigonometria, mas só o que você precisa para entender bem MHS. E eu vou colocar dois pontos, na verdade, para esse vídeo. O primeiro ponto importante é entender esse negócio de radianos, ângulo em radianos. E o segundo ponto é entender o círculo trigonométrico, que é esse esqueminha que eu fiz aqui já do lado esquerdo. Vamos começar com esse negócio de radiano. O que bexiga é radiano? Radiano é uma medida de ângulo, igual grau, certo? Só que é só uma medida feita com outro parâmetro. É só isso. E aí, para facilitar mesmo, para ser bem rápido, eu quero que você lembre uma coisa, que 180 graus equivalem a 2π, ou desculpa, π em radianos. Certo? Eu não vou aqui nesse vídeo entrar em detalhes da onde veio o radiano e qual a importância do radiano. Eu não vou fazer isso agora. O que eu quero que você saiba é converter grau em radiano. É saber quando você vê assim, eita, seno de π sobre 2. Aí você fala, não, é seno de 90. Porque esse π é 180, π sobre 2 é 90. Então decora uma relação. Eu acho que essa é mais fácil, mas você pode decorar, por exemplo, que 2π é uma volta completa, que é 360 graus, enfim, como você quiser, mas decora uma relação entre graus e radianos. Eu acho que essa é melhor. Então, saiba que quando eu coloquei aqui o círculo trigonométrico, eu coloquei aqui, pô, esse ângulo aqui vai ser meu 0 graus, vai ser meu começo. Ele também é 0 radiano, certo? Porque 0 é 0. Aí 90 graus, isso aqui é π sobre 2 radianos. 180 graus, π radianos. 270 é 3π sobre 2 radianos. E você sabe que se eu der uma volta completa, esse cara poderia ser também, nesse mesmo ponto, 360 graus, que em radianos é 2π radianos. Certo? Bom, foi meio feio escrever isso de novo. Mas a ideia é essa. A ideia é saber converter um no outro. Porque eu sei que grau é mais intuitivo, é mais fácil para você entender. Então eu quero usar o grau para você trabalhar com radiano sem problemas. Depois, com o tempo, você se acostuma a usar radiano e converte meio que de cabeça. Então agora que você entende o que é radianos e não vai ter problema com usar isso, vamos para esse círculo trigonométrico, que é um círculo, né, que vai dar uma volta completa. Beleza. E eu coloquei duas linhas desse círculo, a linha horizontal em vermelho e a linha vertical, que é em azul. A linha horizontal, ela é o cosseno. O cosseno é a parte vermelha e a linha vertical é o seno do ângulo. Então, como é que eu vou usar essas linhas para entender ângulos, enfim, e saber fazer alguma coisa para me ajudar em momento harmônico simples? Vamos pegar um ângulo qualquer aqui no meio. Eu vou dizer que vai ser 30 graus. Vamos colocar aqui 30 graus. Então, deixa eu colocar isso um pouquinho maior. Vou botar de amarelo. Tá. Então, eu tenho 30 graus aqui. Pela tabelinha, você sabe como é que é o cosseno e o seno de 30 graus. Beleza, mas caso você não soubesse, esse ciclo trigonométrico ele te dá exatamente o que você precisa saber, tanto seno quanto cosseno. Basta você olhar para o que você quer. Então, se você quer o cosseno do ângulo, você vai olhar para a parte horizontal, que é essa parte vermelha. Então, é meio que você fazer uma projeçãozinha e pensar, eu quero este ponto aqui. Este ponto que eu marquei aqui, ele é o cosseno de 30 graus. É esse ponto. E o seno de 30 graus seria este ponto aqui. Esse seria o seno de 30 graus. É assim que se usa o círculo trigonométrico. Você marca o ângulo que você quiser nesse círculo e aí faz a projeção ou para o seno na vertical ou para o cosseno na horizontal. Se você fosse medir essa distância daqui para cá, porque isso aqui seria meio que o meu ponto zero, certo? Esse meio. Se fosse medir que ponto seria esse, isso seria 0,5, que é o seno de 30. Isso porque o ponto maior aqui é 1. Então ele é 1 aqui em cima, ele é 1 aqui. Matematicamente tem que colocar menos 1, mas é o mesmo tamanho, só muda o sinal. E aqui menos 1. Então esse é um ciclo que tem raio 1. Então, quando você faz essa projeçãozinha do ângulo, você descobre meio que o seno e o cosseno do ângulo. Porque se eu fosse ver quanto é que dá daqui até aqui, o que eu ia encontrar
era um valor tipo 0,87, se não me engano, que pra gente na tabelinha a gente faz raiz de 3 sobre 2. Esse valor, se eu fosse medir isso, seria raiz de 3 sobre 2, seria isso aqui, que o máximo é 1. Então, é assim que se usa esse ciclo trigonométrico. Aí você pensa, mas eu vou precisar saber isso porque não só a tabelinha do 30 e acabou. Eu queria te mostrar o ciclo trigonométrico para você usar outros ângulos, não 30, 45, 60, porque esse você faz para aquela outra tabelinha. Vamos lá, o que eu quero mostrar com isso? Aqui eu fiz de novo o ciclo trigonométrico e eu coloquei os ângulos e, enfim, valor máximo 1, 1, menos 1, menos 1. Lembrando que 0 graus poderia também ser 360 graus, que é uma volta completa, que eu voltei para o começo, e que em radianos daria 2π. Então eu coloquei cada um desses ângulos marcantes, né? O de cima 90, aqui 180, 270 e 0 ou uma volta completa, e o seu correspondente em radianos. Por quê? Eu quero focar nesses ângulos das pontas. Principalmente você saber quanto é principalmente você saber quanto é cosseno de 0 graus, saber quanto é que é cosseno de 90 graus, saber quanto é o cosseno de 180 graus, e já que está aqui, por que não o cosseno de 270 graus, certo? E já que deu uma volta completa, por que não colocar o cosseno de 360 graus também? E do mesmo jeito, eu quero saber tudo sobre o seno. Eu quero olhar para esse ciclo trigonométrico e saber o seno de 0 graus, o seno de 90 graus, o seno de 180 graus. Eu quero saber o seno de 270 graus e também o seno de uma volta completa de 360 graus. Então, nossa, que coisa horrível. Tá. Como é que eu faço isso olhando para o ciclo trigonométrico? Vamos lá. 0 graus, que eu começo é esse ponto aqui. Nesse ponto, se eu for fazer uma projeção no eixo do cosseno, eu já estou nele. Eu estou no ponto que eu preciso. Estou no ponto 1 para o cosseno. Então, o cosseno de 0, que é esse começo aqui, vale 1. E se eu fosse na projeção para o eixo vertical, que é o do seno, eu teria que projetar, andar para cá assim, ó, e daria nesse ponto do meio. E esse ponto do meio é 0. Então, seno de 0 é 0. Beleza. Aí, se eu for para esse ponto aqui em cima, 90 graus, aí já é o contrário. Eu estou no eixo do seno. Eu não tenho como projetar para o seno, que eu já estou nele. Então, o seno de 90 é 1. E o cosseno? Mas eu teria que projetar e eu ia perceber que ia bater no 0. Então, o cosseno de 90 é 0. Cosseno de 80. Aí você fala, poxa, eu estou aqui já, eu estou no eixo do cosseno. É menos 1. Fosse projetar, eita, eu vou ter que ir para o meio. 1, 0. Se eu estou aqui, eita, formar aqui é menos 1. Aqui não é 1 positivo, aqui é menos 1. Ah, eu estou aqui nesse ponto menos 1, já estou no seno, então 170 graus é menos 1. E se eu fosse projetar, eu teria que ir aqui para cima e daria 0. E se eu chegar no 360 graus, que é uma volta completa, esse e esse são iguais, porque é o mesmo ângulo do ciclo trigonométrico, é a mesma coisa. Então, volta, repete de novo. Então, o cosseno fica 1, e o seno, assim como o cosseno, também vai ser igual, vai ser 0. Mas saiba que no momento harmônico simples não vai aparecer graus, vai aparecer radianos. Mas não tem problema. Então, cosseno de 0 radianos, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. E aí você converte cada um desses para o seu radiano. E perfeito, não tem o que fazer. Então, seno de 2π é 0, porque é a mesma coisa que o seno de 0. Então, se você entender o ciclo trigonométrico, esses senos ou cossenos que vão aparecer, e vão aparecer no MHS algumas vezes, senos de 2π, 3π, 4π, 5π, tudo que você tem que fazer é pensar, como é que eu faria no ciclo trigonométrico isso? E, aliás, uma boa coisa a gente ver é, se aparecer, por exemplo, um ângulo 32π radianos, que ângulo é esse? Bom, se você lembrar que cada volta é 2π, então 32π dividido por 2π, que cada 2π é uma volta, você meio que tem 16 voltas.
Ou seja, você começou no zero, deu 16 voltas e voltou para o zero. Então, seno de 32π é a mesma coisa de seno de zero, que é 1. Lembra? Desculpa, que é zero. É o cosseno que é 1. Então, seno de zero é 1. Então, se for uma coisa que dê tipo, 16 voltas, é a mesma coisa que zero. Ou uma volta, ou tanto faz. E se for um ângulo que eu não sei, por exemplo, e se for 12,5π radianos? Como é que eu vou saber que ângulo é esse? Aí tem um jeito que você pode fazer o seguinte, você pode dividir 12,5π e você divide por 2π. Agora divide mesmo, na divisãozinha de ensino fundamental. Aí você faz 12,5π. Bom, 6 vezes 2π dá 12π. Então, 12,5 menos 12 dá meio π de sobra. Aí você não continua a divisão, você fala, então são 6 voltas mais meio π. Lembra que 6 voltas pouco importa que ele deu 6 voltas. O que vai te importar mesmo é esse resto. Então, quanto que é o cosseno de 12,5π? Aí você faz, é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 2, que é meio π, que é a mesma coisa, certo? Π sobre 2. Por que isso? Porque essas 6 voltas, ele ficou girando, não voltou em nada. O que importa é a sobra, depois das 6 voltas. E quanto é que é o cosseno de π sobre 2? Aí você vê lá no ciclo trigonométrico, é 90 graus, o cosseno aqui, ó, projetei para cá, é zero. Então, o cosseno de 12π sobre 12,5π é igual ao de π sobre 2, que é igual a zero.